Oi, pessoal! Vamos conversar sobre uma coisa que frustra muita, mas muita gente mesmo. Parece que de repente, depois dos 40 anos, controlar o peso vira uma missão impossível, né? É uma sensação super comum, mas a boa notícia é que a ciência tem uma explicação bem clara para isso e, mais importante ainda, tem um caminho, tem uma solução. A grande questão é essa, né? Por que aquilo que a gente fazia com 20, 30 anos e dava certo, de repente para de funcionar? Não é coisa da cabeça de ninguém, não. É uma mudança fisiológica real que acontece no corpo. E a gente vai encarar isso não como uma batalha perdida, mas como um quebra-cabeça biológico que, com a ajuda da ciência, a gente consegue montar peça por peça. E a primeira peça gigante desse quebra-cabeça é algo que acontece ali, quietinho, por dentro do corpo. Uma verdadeira tempestade hormonal. São essas mudanças que são super poderosas e muitas vezes a gente nem percebe que acabam reescrevendo todas as regras do nosso metabolismo. E essa mudança, afeta todo mundo. No caso das mulheres, a gente tem a perimenopausa, que traz uma queda no estrogênio. E esse hormônio não serve só para a reprodução, não. Ele praticamente comanda onde a gordura vai ser guardada. Com menos estrogênio, o corpo começa a mandar a gordura direto para a barriga. Já para os homens, o processo é parecido, se chama andropausa, e causa queda da testosterona. O efeito? O mesmo. Um sinal para o corpo aumentar o estoque daquela gordura visceral, que é a mais perigosa, aquela que fica em volta dos órgãos. E no caso dos homens, a situação ainda se complica com um ciclo vicioso. Pensa só, a queda da testosterona já faz aumentar a gordura na barriga. Aí, essa gordura, que é metabolicamente ativa, começa a produzir uma enzima chamada aromatase. E o que essa enzima faz? Ela pega a testosterona que ainda resta no corpo e a transforma em estrogênio. Ou seja, a própria gordura acelera a queda do hormônio que a fez surgir. É uma bola de neve. E não são só os hormônios sexuais. Tem também o cortisol, o famoso hormônio do estresse. A meia-idade, vamos combinar, costuma ser uma fase de muito estresse. E muitas vezes de um sono que não é mais o mesmo. Isso faz o cortisol ficar sempre alto. E ele, sozinho, já tem uma ordem clara para o corpo: guardar a gordura na barriga. Mas o ciclo vicioso não para aí. Essa gordura abdominal produz substâncias inflamatórias, e o corpo entende essa inflamação como um estresse interno. O que faz? Mantém o cortisol lá em cima. E aí o ciclo de guardar gordura continua. Bom, já entendemos a parte dos hormônios, mas é aquela famosa história do metabolismo lento. Pois é, agora a gente vai para a segunda parte da nossa análise, onde vamos desmascarar um dos maiores mitos sobre envelhecer e mostrar quem é o verdadeiro culpado por trás dessa mudança toda no metabolismo. E aqui está o ponto que muda todo o jogo. Aquela ideia de que o nosso metabolismo desacelera porque a gente envelhece, ela não está completa. Na verdade, pesquisas bem sérias mostram que as nossas células, sozinhas, queimam energia no mesmo ritmo dos 20 até os 60 anos de idade. O problema real não é a eficiência das células, é a quantidade de um tecido muito específico que a gente vai perdendo. E que tecido é esse? Músculo. O nome técnico para essa perda de massa muscular que vem com a idade é sarcopenia. É um processo que acontece naturalmente, mas que pode ser muito, mas muito acelerado se a pessoa fica sedentária e não come direito. E é aqui, gente, que mora o segredo do tal metabolismo lento. E por que isso é tão, mas tão importante? Porque o tecido muscular é o motor metabólico do nosso corpo. Ele é uma verdadeira usina de queimar calorias. Mesmo quando a gente está em repouso, parado, ele gasta muito mais energia do que o tecido de gordura. Então, cada quilo de músculo que se perde é como se a gente estivesse desligando uma parte da nossa fornalha interna, aquela que queima calorias o dia todo. Já a gordura é só um depósito, que gasta quase nada de energia. A melhor analogia para entender isso é pensar num motor de carro. O metabolismo não fica lento porque os cilindros do motor, ou seja, as células, ficaram velhos e ruins. Ele fica lento porque o corpo, com a sarcopenia, começa a tirar cilindros inteiros do motor. Com menos cilindros, o motor fica menor, mais fraco e, claro, queima menos combustível, mesmo parado. E a consequência disso tudo é uma condição bem perigosa chamada obesidade sarcopênica. É a tempestade metabólica perfeita. Pensa, pouca massa muscular, que queima poucas calorias e não consegue controlar direito o açúcar no sangue, junto com o excesso de gordura que gera inflamação e bagunça os hormônios. É um cenário que torna a perda de peso uma tarefa, extremamente difícil. Certo? Então já entendemos o problema. De um lado os hormônios, do outro a perda de músculos. A ótima notícia é que quando a gente entende a causa, a gente pode criar um novo livro de regras com estratégias que são específicas para essa nova fase do corpo. Vamos ver como agir.
O mais importante aqui é sacar que para cada mudança que a gente conversou, a queda hormonal, a sarcopenia, a resistência à insulina e o estresse, existe uma ação, uma intervenção direta. Não é uma pílula mágica, é uma abordagem completa, integrada, que vai na raiz de cada um desses problemas. E qual é o pilar número 1? A intervenção mais crítica de todas, aquela que, olha, é inegociável. Treinamento de resistência. Musculação, pilates, funcional, qualquer coisa que desafie os músculos. É a única estratégia que combate a sarcopenia de frente. Ela não só reconstrói o nosso motor metabólico, mas também melhora a forma como o corpo usa o açúcar, fortalece os ossos e nos dá mais força para o dia a dia. E focar naqueles grandes movimentos, como agachamentos e remadas, é o jeito mais eficiente de fazer isso. Muito bem, vamos ao segundo pilar, a nutrição. Ela precisa ser totalmente reprogramada. Aquela pirâmide alimentar da juventude já não se aplica da mesma forma. Depois dos 40, a prioridade número 1 no prato precisa ser a proteína. Para a gente conseguir lutar contra a sarcopenia e dar para o corpo a matéria-prima que ele precisa para manter e até construir músculos, a necessidade de proteína aumenta. A recomendação para adultos ativos nessa idade sobe para algo entre 1,2 e 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal. É um aumento considerável, sim, e que mostra qual é a nova prioridade fisiológica do corpo. E por último, mas não menos importante, o terceiro pilar, os tais fatores invisíveis. Sono e estresse, gente, não são luxo, não são detalhes. Eles são a base, o alicerce onde o sucesso do treino e da dieta se apoiam. Dormir de 7 a 9 horas por noite com qualidade é uma necessidade metabólica para regular o cortisol e os hormônios da fome. E gerenciar o estresse de forma ativa, seja com meditação, yoga ou um tempo na natureza, quebra aquele ciclo vicioso do cortisol que a gente falou lá no comecinho. Então a mensagem final que fica é essa: o corpo aos 40 anos não está quebrado, ele não está com defeito, ele só está operando com um novo conjunto de regras. O desafio não é lutar contra o próprio corpo, mas sim entender e atualizar o manual de instruções. A pergunta que fica não é se é possível mudar, mas sim como cada um de nós vai começar a reconstruir o próprio motor metabólico hoje.